Gente, boa tarde. Estamos novamente aqui nos estúdios do AC 24 Horas com o Médico 24 Horas. Para a gente é uma alegria muito grande sempre levar para você informação de qualidade, informação daquilo que a medicina do Acre está entregando à população acreana, atualização do Acre, do Brasil e do mundo, né? E hoje nós temos uma médica muito conhecida no estado do Acre, uma médica com um nome excelente, um profissionalismo, uma ética, né? De um caráter, de uma índole, uma pessoa muito de Deus. Uma médica que as mães aí são apaixonadas por ela, né? A fila do consultório dela é aquela loucura porque realmente ela trata com muito carinho. A primeira vez que eu conheci ela, eu perguntei, ela é uma pediatra, e perguntei assim, o que é ser pediatria para você? Ela falou assim, olha, ser pediatra é ensinar para as mães o que é ser uma mãe de verdade, uma mãe com cuidado com a criança. E ela tem os seus filhos, né? Ela tem 3 filhos, e ela fala assim, ó, se eu pudesse eu tinha até o 4º. E ela fala assim, é ser mãe de verdade, isso é uma verdadeira pediatra. E esse fator ser mãe, né, de um cuidado tão especial, que transformou ela nessa das pediatras mais conhecidas do estado do Acre. Quem não conhece, doutora Ana Rita Prado Carneiro, que eu tenho a honra de ter hoje aqui, Ana. Prazer em tê-la aqui no Médico 24 Horas. Ana, eu tenho pelo menos 2 anos que querer te trazer aqui. A sua agenda, né, a sua vida corrida. Você é uma médica tão procurada, que trabalha tanto, se dedica tanto. E aí eu te pergunto hoje, primeira pergunta que eu faço para você, por que a pediatria? Bom, Fabrício, primeiramente, obrigada pelo convite. Eu acho que esses 2 anos foi anos de amadurecimento e chegou o momento, né, de trazer um pouquinho de informação, um pouquinho a mais de experiência nesses 20 anos dentro da pediatria. Eu acho já que são 20 anos. Já, um Passa pouquinho rápido, mais. Né, Ana? Um pouquinho mais. Passa isso. rápido, né, Ana? Sim, passou muito rápido. Eu falo que de 46 anos de vida, 23 anos dedicados aqui à pediatria acriana. Então, isso eu vejo com carinho especial, vejo como um presente, um chamado mesmo, né? E tudo tem a hora certa, né? Nesse mês especial, mês da mulher, mês do meu aniversário, então acho que teria que ser você mesmo nesse momento. Você faz aniversário esse ano, esse mês sim. também, sim, Ana? Sim. Já que você revelou sua idade, eu revelo a minha. Você tem a mesma idade que a sua também. E aí, então somos da mesma somos geração. da mesma geração. Ana, e aí você fez medicina, um sonho de ser médica, e falou, vou ser pediatra. Sim. Você, né, poxa, cuidar dos pequenos. É uma satisfação muito grande cuidar das crianças, né? E por que assim a pediatria? Eu quero ser pediatra. Isso despertou em você na faculdade ou bem antes já da faculdade? Não, foi antes, Fabrício. Antes? Eu confesso que durante a graduação até pensei em mudar um pouquinho, procurando áreas que na época todo mundo, na oftalmologia é mais tranquilo para mulher, você tem projeto de uma família grande e a pediatria vai te exigir muito, né? Porque a pediatria ela não cuida só da criança, ela cuida da família. Então é um abraço global. Eu falo que todo pediatra, ele abraça a família. Mais do que a doença da criança é a aflição dos pais, né? Uma mãe forte gera um filho forte. Se a gente olhar com esse detalhe, você vê que os filhos adoecem menos, crescem mais saudáveis, fisicamente, emocionalmente. Então, isso, durante a graduação, eu tentei mudar. Você já deu um leque aqui grande. Uma mãe forte gera um filho forte. Os filhos são reflexos dos pais, né? Isso é fato, certeza, né? Com certeza. E aí desenvolveu, foi fazer pediatria, né? Você fez pediatria onde, Ana? Aqui. Como eu disse inicialmente, desde pequena. Foi aqui no Acre? Aos 5 anos, naquele prézinho da nossa época, né? Sempre tinha aquelas perguntas, o que você será quando crescer? E eu lembro claramente que eu dizia desde pequena, pediatra, não dizia médica. E na minha família fui a primeira a iniciar esse legado, né, da saúde. Então, hoje eu vejo como um chamado de Deus mesmo, né? Então, a Ana, criança, não tinha noção que era pediatria. Então, eu não tive dúvida que essa escolha, assim, foi decisiva, aí, foi depois especial. Da pediatria, falou, vou fazer hematopediatria. Porque chegando ao Acre, né, exatamente 23 anos atrás, eu tive esse encontro com os pacientes que, na época, né, a chamada anemia falciforme é uma anemia muito prevalente. Hoje, se a gente for buscar os dados, é a anemia genética mais comum no Brasil. Então, naquela época, a gente já tinha esses diagnósticos aqui em enfermarias lotadas com essas crianças que, quando eu cheguei, me chamou a atenção. Aquelas crianças, né, levemente desnutridas, pálidas, que tinham muita dor. E aquilo veio de encontro ao meu... Eu acho que todo médico tem que ter o dom do cuidar, né, do servir. Então, aquilo me chamou a atenção. Aquelas crianças lá com dor, as mães com aquela face de sofrimento.
E na época não tinha nenhum hematopediatra aqui no Não estado. tinha nenhum. Não tinha tinha. hematopediatra. Não tinha. Em E aí 2004. você foi fazer aonde? Em Manaus. Mas aí você já não foi sozinha, né? Você já Não, foi. não. Você já conhecia o grande amor da sua vida, né? O seu companheiro. E aí vocês foram juntos? Juntos. E ele foi fazer Na cirurgia época, oncológica. isso não tinha, né? A especialidade de oncologia cirúrgica, que ele tinha Ele esse também grande não desejo. tinha. Não tinha no estado ainda. E nenhum hematologista Poxa, pediátrico. vocês falaram assim, vamos lá e vamos voltar Vamos. a mudar a realidade do Acre. Vamos aprender um História pouquinho linda, hein? mais História linda. e trazer para que o Davi é acriano, né? Eu não sou acriana, mas Você é do Mato Grosso, né? do interior de São Paulo. Ah, você é paulistana. Isso, do interior de São Paulo, mas na adolescência fomos para o Mato Grosso. Meu pai foi desvendar também, desmembrar lá o Mato Grosso. Foi mesmo. Foi um aventureiro e na adolescência eu voltei para o interior de São Paulo para a faculdade. Para a faculdade. Isso. E aí foi fazer hemato e voltou e hoje está aí. Ana, hoje são mais de 20 anos, né? Cuidando de crianças, cuidando da pediatria. Eu te pergunto hoje, o que mais te chamou atenção nesses anos da pediatria foi essa questão da anemia falciforme? Foi esse paciente, porque hoje você é referência nisso, que no Acre, né? Isso daí não é eu que falo, são os dados, são os números e as pessoas falam. Essa anemia falciforme, há 20 anos cuidando, ainda é tão prevalente que no Acre assim? O Acre está entre os estados mais incidentes, porque nós moramos num estado pequeno. Então, em média, a gente tem de 15 a 20 casos novos por ano. Então, somando isso ao longo de décadas aqui no estado. Então, torna o Acre um estado que tem um índice elevado de anemia falciforme. Não existe transplante de medula, que é o tratamento definitivo, é o transplante da medula, né? Não temos aqui no norte, Não tem no norte do Brasil, só vai ter São Paulo, Curitiba. Nos grandes centros, né, no sul e sudeste, mas nossos pacientes, né, como de alguns anos para cá, o transplante de medula ficou mais acessível, mais indicado, e é a única forma de cura mesmo dos pacientes, apesar de que todo transplante tem seus riscos, mas são pacientes selecionados, que são encaminhados, e já temos pacientes transplantados no Acre. Eu tenho um que eu me lembro do tempo que eu trabalhei na UGIL, e eu sempre ligava para você, para a gente fazer a transfusão sanguínea dele, tudo, né? Era o Carlos. E aí ele foi e fez o transplante. Ficou um ano lá em São Paulo, né? Tudo, tratou. Um dia desse ele chega, rapaz, na porta da Unimed, né? Todo lesionado, cheio de escoriações. Eu, menino, tu tem anemia? Não, tenho mais não, doutor. Eu fiz transplante. Curado. E qual é de hoje? Não, eu caí de moto. Eu falei, sim. Aí o pai dele veio, e o que tu tava fazendo? Doutor, ele tava fazendo travessura, tava correndo, tal, pro trabalho e tal, e lá escorregou o cachorro, parece que caiu, e tava lá todo ralado, cheio de escoriações. E eu falei, eu vou puxar a tua orelha, rapaz, porque tanto trabalho tu já deu pra gente a vida inteira, e agora tu tá aí de travessura de moto. Mas assim, é tão bom, né, ver curado, né? Quem convive no dia a dia, nós, né, que estamos ali na linha de frente, vendo o dia a dia, a dor, porque uma dor num pai é vista de uma forma diferente. Agora, uma dor no filho, a gente vê o quanto essas famílias sofrem, né, com internações frequentes, transfusões, esses pacientes têm mais riscos de infecção. Então, pneumonias é rotina, febre é emergência. Então, essa família muda, né, o estilo, como ela vive em função do filho. Então, a chegada do transplante realmente é algo considerado novo, porém tem acontecido, tem tido bons resultados. Os nossos pacientes que já foram, voltaram curados, sem dor, e estão, como esse mocinho aí, né? Ele já vai ao pronto-socorro agora, pronto atendimento, por outro motivo, mas não pela dor, pela transfusão ou pela infecção que antigamente era. O paciente com anemia falciforme tem muita infecção recorrente, né? Tem muita infecção. A imunidade muito baixa, Antes dos 5 anos, eles têm risco altíssimo de sepse, pneumonia, tanto que a mãe já é orientada. Febre é pronto-socorro. Diferente de uma criança que não tem anemia, a gente orienta as mães, febre, segura um pouquinho, observa os sinais, né? A pediatria fala muito de febre, né? Porque febre é uma coisa que assusta a mãe. Toda mãe, recorrente na criança, toda mãe lembra da primeira Tudo febre. Vai dar febre na criança. É o dente, as virais, né? A gente até orienta. Febre é defesa. Então, se tá espertinho, tá se alimentando razoavelmente, não tá prostrado, abatido, segura um pouquinho, né? Mas diferente da anemia falciforme, a febre é uma emergência. Rita, essa fase de pré-escolar, para quem é pai, meu Deus, não é fácil. Aquele que vai para creche, que vai ali pro, né, o pré mesmo. Sim. Tá nascendo os dentes, tudo. Essa criança até 4, 5 anos de idade, principalmente até 4 anos de idade, Rita, como tem até um vídeo, um memezinho na internet,
que fala assim, ó, a mãe chega com a criança na escola e a professora dá uma caderneta de volta para a mãe. Aí a mãe, o que é isso? São os vírus que eu estou te entregando a cada 15 dias. Sim. Então, a cada 15 dias você vai ter uma folga de uma semana para o teu filho. Mas como assim, professor? Não estou entendendo. Não, ele vai estudar 15 dias e uma semana em casa doente. 15 dias... E a realidade? Eu passei isso com o Felipe, com meu filho. Rita, eu sofri demais, Rita. Como é que é? É a realidade, né, Rita? Não tem pra onde correr, né? É a realidade, isso acontece, né? não é exagero. Mas existe, assim, fatores que podem amenizar essas reincidências. Boa alimentação, as vacinas, eu tudo, falo né? muito dos primeiros 1000 dias de vida. Né? Acho que as mães, assim, que leem muito... muito... O que é esses 1000 dias de vida? Conta aí pra gente. Eu falo que hoje em dia a internet tem... Eu te perguntado para gestar primeiro. Sim. Porque a pediatria, ela não é só... engravidou, agora vai nascer, eu preciso de um pediatra. Não, você tem que... Já entra na planificação, né? Sim. E o que é esse pré-gestar? Hoje muitas mães já procuram o pediatra ou o obstetra porque são profissionais da saúde que vêm para somar e orientar no pré-gestar. Inclusive, falando um pouquinho da anemia falciforme, é uma anemia hereditária. Então, os pais, muitas vezes casais jovens, não sabem que carregam de forma ingênua, não sabem que tem a herança genética da doença. Que pode passar para o filho, que vai ser um problema. Que a união de um pai e uma mãe com essa herança genética é o que gera um filho, né, um bebê com anemia falciforme. Existe a prevenção? Existe no pré-gestar, uma vez que você está fazendo os exames pré-gestacional, para investigar tanto como está a saúde. Eu falo, a saúde do pai e da mãe no pré-gestar é extremamente importante. Hoje em dia tem despertado muito para a saúde do pai, porque a gente fala que a mãe que vai gerar, é a mãe que vai gestar. Mas o bebê, ele é 50% mãe, 50% pai. Então, um pai que está inflamado, que está deficiente de vitaminas, que está com excesso de colesterol, né? Um pai que carrega o gene da anemia falciforme não pode sabe. prejudicar na gestação da criança? Tudo. Então, leva a carga genética inteira, né? Com certeza. O bebê, ele é a junção, né, de genética paterna e materna. E isso é extremamente importante, fazer os exames pré-gestacionais, as orientações, preparar para gestar, Fabrício. Aí depois vem a gestação, né? Que já acompanha na gestação. E aí vem esses 1000 dias. 1000 dias de vida. O que é esses 1000 dias para o pediatra? Olha, para o pediatra é visto como padrão ouro, né? Desde a concepção até os 2 anos de vida. Então, a gente soma a gestação, os 9 meses e os primeiros 2 anos de vida. Dá exatamente 1000 dias. Então, para o pediatra, isso aí, a mãe que teve uma gestação tranquila. Tranquilo não é só padrão físico, é o padrão emocional, né? Gerenciou o estresse, porque quem não tem preocupação, quem não tem, né, algo a programar, a planejar, ainda mais 9 meses, primeiro filho ou segundo, mas que ela leve de uma forma tranquila, bem assessorada, né? Família ali junto, essa equipe que é importante, né? Ter o contato e o apego à família, que eu acho que depois de Deus, família é tudo na vida da gente. Então, uma família estruturada faz um gestar tranquilo. E a partir daí, um parto humanizado, né? O aleitamento materno, que todo pediatra preza tanto pelo aleitamento materno, né? A importância total. A importância, a imunidade do bebê que passa pelo aleitamento materno exclusivo até o 6º mês é completamente diferente a caminhada na vida pediátrica, escolar e adolescência e vida adulta. Isso, hoje, desses 20 anos acompanhando, eu tenho pacientes... Tem diferença de uma criança que teve aleitamento materno na vida mais adulta foi só para fórmula? Com certeza. Tem obesidade. Tá, entendi. Né? Entendi. Tem alguns fatores, né, Rita? Com certeza. Hoje acompanhando, né? Quem nasceu há 20 anos atrás, hoje a Ana ainda acompanha. Porque hoje é difícil. Chega a 18 anos, a mãe... Ana, deixa mais um pouquinho, vamos ficar mais um pouco nessa caminhada. Então, o pediatra se torna um amigo da família, né? Então, a gente vê como os exames... a gente vê isso. Quem é teu médico? A doutora Ana. Mas vem cá, tu já tem 19. Não, mas ela continua... Sim, eu vejo isso direto, é verdade. Que bom, né? Relação de uma vida inteira, né, Ana? Eu sempre falo que a pediatria tem um momento para finalizar, mas a amizade, a parceria continua, né? A vida inteira, né? Isso. Aí, nesses 1000 dias, entra essa triagem neonatal? Entra. Como é que é essa triagem, Ana, que foi feita? Uma vez que nasce o bebê, é feito, né, o teste do pezinho, o famoso teste do pezinho. Então, a triagem neonatal investiga muitas enfermidades que... O que é o teste do pezinho para o meu público que está assistindo? Sim. O teste do pezinho, ele investiga doenças hereditárias e não hereditárias. Desde toxoplasmose, anemia falciforme, fenilcetonúria, fibrose cística. São doenças que, uma vez diagnosticada precocemente, iniciado o tratamento, a criança tem uma vida boa. Muitas dessas enfermidades são curadas, outras acompanhadas, como a anemia falciforme. Por isso que, no Acre, né, existe o serviço de referência, que é o Nativida,
que é onde cada enfermidade Isso é público. é Toda público. criança que nasce hoje já faz O teste do pezinho é um direito. Todas as crianças têm direito ao teste do pezinho, é gratuito. Então, uma vez que a mãe faz, ela recebe o resultado. Vindo alterado, ela já é encaminhada para o profissional daquela enfermidade. Por exemplo, veio anemia falciforme no teste do pezinho, já vem para a Ana. Ah, veio toxoplasmose, vai com a médica responsável pela toxoplasmose, né? Então, veio fibrose cística, vai para o colega. Então, as mães não ficam desassistidas. Esse serviço aqui no Acre, ele funciona muito Que bem maravilha, e tem uma né? cobertura muito boa, viu, Fabrício? Que maravilha. Então, essa triagem neonatal, essa triagem faz parte do pediatra, além do teste do pezinho, do pediatra tá rastreando aquelas enfermidades que talvez Sim. não tenha visto intrauterinamente, né? Sim. E aí vai ver o desenvolvimento desse bebê, Sim. né? Desenvolvimento, todas as formas, cognitivo, né? Metabólico e etc. E ali onde começa a vir uma série de exames e acompanhamento de vacina, essas coisas. Sim. O acompanhamento pediátrico nesses 1000 dias é imprescindível. Não é exagero, Né? não é luxo, tanto que é a necessidade. A prefeitura hoje ela está investindo muito nisso também, né? Sim. Né? Isso se chama o puerpério. Não, o puerpério Vamos lá, vamos falar a diferença. puerpério é o que a mãe passa pós-parto. Tá. É aquele período que a mãe ganha o bebê e ela passa pelos dias seguintes, né, os 40 Tá. dias, em que ela está num processo de adaptação, né, de ajustar o aleitamento, recuperar do parto, né? É muita emoção, é muita insegurança. Isso é uma pergunta que já fizeram para mim, Sim, para trazer no programa. Sim. Vamos desmistificar isso. sim, sim. Aham. Então, o puerpério é o processo que a mãe passa no pós-parto. Eu sempre falo que na primeira consulta, independente que venha procurar a Ana como pediatra ou como hematologista, um teste do pezinho alterado ou não, eu sempre falo que a atenção principal é para a mãe. Lembrando Entendi, boa. que a Poxa. mãe, ela tem que... A mãe ansiosa, preocupada, cansada, Eu ela não entendi. produz leite. Eu entendi aqui que nesses primeiros dias o pediatra ele tem que dar um olhar muito grande para a Sim, mãe. sim, muito. Às vezes até mais que para a criança, porque ali onde Sim. vai todas as orientações que a mãe vai fazer com a criança, Sim, né? sim, sim. Perfeito. Então, é dedicado esse tempo para a mãe, como está a saúde emocional dela, a saúde física, o sono. São coisas simples, como ela está comendo. Existe muita depressão pós-parto? Muito, isso é realidade. É realidade, né? Existe esse mal-estar, né? Que a gente fala, como que tá? Tá muito insegura? Tá chorando Sabe muito? qual é a maior canalice que eu vejo? A maior canalice mesmo. É uma mãe que passou ali 9 meses carregando uma barriga, um filho de um cara, e quando ela tem um parto, esse cara abandona a mãe e a criança. Eu acho que abandonar uma mulher que deu à luz uma criança recém-nascida, Sim, para mim é uma das coisas mais imperdoáveis que existe, sabe? sim. É você abandonar duas pessoas indefesas na hora. E a figura paterna, a gente tá falando muito da mãe Pra aqui, mim mas isso é o pai, de ele é um- extremamente importante. Um cara desse é um canalha tão grande. Um cara dele, para mim, isso não é um ser humano. Né? Abandonar uma mulher que acabou de dar à luz e uma criança recém-nascida, que é o filho dele. Sim. Sabe, um cara desse, para mim, ele não existe. Mas, Fabrício, pior do que... Mas tem, né? Tem. Leitura que tem esse tipo de Pra canalha. não julgar, falou, essa é uma covardia, né? Isso é covardia. E eu acho que pior do que... Talvez pior seja essa palavra, não sei. Do que abandonar no pós-parto é abandonar na enfermidade. Né? Como a hematologia lida com doenças simples, desde uma anemia Abandonar a simples criança a uma doente. leucemia. É muito comum. Sabe, isso daí me corta a alma. Uma criança É. acabou de nascer, não tem um pai para registrar. É, Não tem sim. um pai para colocar, né? Não vai ter o nome do pai, porque o pai é um canalha. E a criança nasceu doente, sindrômica, Sim, abandonar também. sim. Né? E uma criança, né, recém-nascida, quando não tem condições de criar pela, né, questão social, tudo que dá à criança, tudo bem. A gente entende a questão social, não vai dar. Sim, Mas às vezes não é por questão social. E a gente vê do Candário Margarida cheio de crianças, Sim. né? Que tem umas ali, não é questão social. não. Tem umas que foi questão, né, da canalice mesmo do pai, né? Porque Sim. se fez a criança, tem a criança, cuida do teu filho. Sabe, o maior patrimônio de um pai é o filho, Sim. né? A Bíblia fala que a herança dos pais são os filhos, né? Sim, sim. Rita, e aí eu queria te perguntar um negócio que é sobre a pandemia. Por que hoje tanta criança doente pós-pandemia? O que aconteceu? Que marco foi esse? Que isolamento foi esse? Que aumento da obesidade, das doenças, da questão psíquica das pessoas e das crianças atingiu?
foi uma bomba atômica no psicológico das crianças, a pandemia também. Me conta aí, você como pediatra, esses anos pós-pandemia, o que você está assistindo aí nessas crianças? Certo. Olha, eu acho que a pandemia, ela foi um divisor de águas nas famílias, na saúde. E para mim, que lido, né, com as enfermidades mais simples ou as mais graves, eu vi que impactou no número de internações, o número de busca pelo profissional, aquela criança que não internava tanto, não procurava tanto o médico para a rotina, houve um aumento crescente. Aí veio esses questionamentos. A gente, na medicina, a gente questiona, né? Algo mudou, o que está acontecendo? A gente tem que ser constantemente questionadores e buscar respostas para trazer o resultado, né? Que, na verdade, o que a gente tem que trazer para as famílias é melhora na qualidade de vida e saúde de verdade. Então, eu percebi que a maneira como a pandemia encontrou as famílias impactou muito. Então, crianças que não tinham dores, por exemplo, né? Voltando um pouquinho às crianças com hematológicas, que internavam com dor, procuraram mais os hospitais, teve maior índice de internação, consequentemente de transfusões, as crianças deixaram de ir para a escola, ficaram mais sedentárias, as crianças que tinham peso normal começou a chegar sobrepeso nas consultas, né? A criança que não... ela isolou, né? Ela não está mais em contato com o vírus, né? O Covid. Mas, a partir daquele momento, também, bebês que nasceram na pandemia ficaram menos expostos, ficaram trancados, menos contato com a natureza. E a gente sabe que isso também estimula a imunidade das crianças. Então, ficaram mais susceptíveis às infecções. Então, o número de internações para dor aumentou, o número de antibióticos pós-pandemia aumentou. O número de crianças obesas aumentou, o número de ansiedade, eu falo, é uma coisa que a gente não ouvia muito, ansiedade infantil. Infelizmente, né, de uma forma integrativa é onde entra muito essa questão da saúde integrativa, a medicina integrativa. Por que quando desalinha um ponto, os demais fatores padecem? Uma criança ansiosa, por que ela fica mais doente? Por que ela engorda mais? Tudo entra num processo desarmônico. Então, me levou a procurar mais dentro da pediatria e da hematologia, essa visão integrativa de tratar a família como um todo. Olhar mais a fundo o emocional. Uma medicina integrativa. Sim. Eu tive aqui com o Dr. Alex, e ele também falou muito dessa medicina integrativa, regenerativa. Essa integrativa de você incluir mais os personagens dessa criança, o entorno. Isso muda completamente no crescimento e na questão da imunidade e saúde da criança? Muda, Fabrício. Isso não é dados da Ana Rita, são dados científicos, né? Quando você olha a base, como está aquela criança dentro do lar, como está o afeto, como está, eu falei, o sono, como está a alimentação. Essa criança tem uma rotina familiar, ela tem contato com a natureza, ela tem horas de tela controlada, ela pratica esporte, né? Ela recebe a suplementação adequada. Então, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente, essa família tem uma prática de uma busca por um entendimento de que a gente está aqui para cuidar do todo, não é só buscar no pediatra a receita. Então, essa mãe que dá abertura... Boa, muito boa essa sua colocação. O pediatra não pode ser só buscar receita. O que tem que ver? Essa criança ela está fazendo o básico de um bom crescimento saudável. Você falou isso daí. Corpo, mente e alma. Isso. Né? Nós somos isso. Nós somos a complexidade do ser uma humano. Tríade. Uma tríade. Está cuidando só do corpo? Está cuidando da mente? Não está cuidando da mente? Porque o que a gente nota é que depois da pandemia, a empatia, eu notei isso, porque eu trabalhei muito na pandemia, que a pandemia com aquele isolamento ia trazer reflexão ao mundo, que o mundo ia fazer reflexões em casa, né, enquanto estava no Fica em Casa, né, fica lá em lockdown, e aí você vai refletir, poxa, vou parar aqui um pouco o ser humano, né, para ele pensar na vida, pensar no que está falando, refletir, ter mais cuidado com a família. E o que aconteceu? Aí começou as lives, começou churrascos, bebedeiras dentro de casa. A pandemia para alguns virou festa. Sim. Virou churrasco, churrascada, viraram encontros fechados, encontros familiares. Na pandemia, isso são os dados, não é eu que estou falando, são os dados, que nunca se vendeu tanta cerveja e carne quanto. Então, assim, o povo, desde ter parado para cuidar da saúde, se prevenir, né, a maioria, porque quando um estava preocupado que o outro estava internado. Aqueles que não foram acometidos ficaram fazendo, na sua grande maioria, festas. Né? Sim. E aí o que aconteceu? Desde fazer uma reflexão, a empatia,
né, o apego ao ser humano, aquela palavra emocional, consideração, isso daí foi muito por terra. E isso atingiu de cheio nas crianças, porque as crianças, desde ter um momento familiar, o que aconteceram com os pais? As crianças olharam dentro de casa, meu pai está bebendo todo dia, seja por depressão, seja por ansiedade, seja porque tudo trancou. Tudo e a criança achou que o mundo virou festa. Sim. E qual é a realidade dessa criança hoje? Sim. Muitas crianças emocionalmente doentes, frágeis. Sim. E os pais hoje não sabem o que fazer com essas crianças. Estão olhando, e agora, seu Zé, o que eu faço? Né? Mas ele mesmo ainda, até hoje, não parou para fazer uma reflexão. O mundo viu milhões de pessoas morrendo. Mas fala assim, e aí? E eu? Muitos ficaram anestesiados, né? Anestesiados, Rita. E aí, o que a Rita vê hoje, pós-pandemia, na parte mental, cognitiva, dessas crianças agitadas, crianças com distúrbio de sono, crianças muito mais hiperativas. O que aconteceu, Rita, com essas crianças que você olha hoje? Eu comecei a fazer questionamentos e discutindo com outras colegas. Vocês também estão recebendo crianças com mais alterações, né? Ou muito isoladas, ou muito agitadas, que são extremos perigosos. Eu acho que tudo a gente busca na vida uma mediana. Não é só a mediana do peso, da altura, da anemia, tem que melhorar, tá muito vitaminas a mais, vitaminas a menos. Achar um padrão de excelência. Eu acho que nossa busca é isso, pela excelência da qualidade de vida. E aí foi globalizado isso. Não tenho recebido crianças com mais alterações de comportamento dentro de qualquer especialidade, seja a criança que vai à consulta de rotina ou a que está doente. Então, esse despertamento na saúde, para os profissionais que olham hoje, independente de ser pediatras, clínicos, cirurgiões, eu falo tratar e enxergar a família, a criança, o paciente, o adulto, o idoso, de uma forma integral. Às vezes ele procura você por uma dor, mas a dor dele não é física, ela é emocional, né? Esse paciente não dorme bem, ele está obeso, ele está inflamado, assim como a criança. A criança tem as mesmas enfermidades dos adultos. Então, criança ansiosa existe? Sim, infelizmente sim. Criança obesa, o índice tem sido elevadíssimo? Sim. As crianças não dormem bem mais? Verdade. As crianças estão em excesso de tela? Infelizmente. Então, é fazer um reset. Eu falo reset, é a hora da autoconsciência, né? Tirar um tempinho, dedicar tempo e atenção à estrutura familiar, aquela criança. Tem um filho, ou é 2, são 3, mas aquele filho está precisando de ajuda. Aquele filho não está no momento tranquilo, né? Então, as crianças... Dedicar mais as crianças, né? Mais as crianças. Igual pandemia, era momento de, igual você falou, de talvez, né, num desespero ali, eu vou fazer festa então, para esquecer o que está acontecendo lá fora. Não, era hora de investir na família, na saúde, ver o que está fora do lugar, colocar no lugar, né? Atenção, eu falo, as crianças precisam de atenção. Hoje em dia, os pais, pela correria, isso eu me incluo também, quem não trabalha muito, né? Eu falo que tempo a gente tem que administrar, porque trabalho não acaba... né? E preocupação também não. Estamos aqui para passar por esse processo, mas colocar uma prioridade, dedicar tempo e atenção aos filhos. Aquele filho que se sente amado, tempo de qualidade. Faz aquele pai ter também posicionamento em falar um não, porque é outra coisa que eu vejo muito, limite. Filhos pedem limite. Então, filhos amados, eles pedem limite, né? Então, você dedicar... Tô ali, tô trabalhando, mas cheguei, eu deixei o celular de lado. Hoje em dia, em casa, é regra. Celular não entra na mesa... e não entra no momento da família, nosso momento de conversar, das alimentações, das refeições. Zero tela, porque a família tem que tirar esse momento de empatia, de conversar, de conhecer, ver como foi o dia. E a partir dali você dedicou um tempo e você também tem direito de cobrar, de colocar limite, né? Eu falo que filhos precisam de limites, de atenção, de amor, né? E de cuidados para que ele... cresça saudável. Hoje, na hematologia, como é que está sendo esses atendimentos de hoje? Como é que está sendo a receptividade desses pacientes hoje? Principalmente na questão da anemia. Como é que está sendo hoje? E essas buscativas, né? Como é que está chegando esses pacientes para vocês hoje? O motivo número 1 de busca ao hematologista atualmente é a anemia, a palidez. Né? Palidez, a fraqueza da criança. Dorócias, linfonodos, as crianças com os letargia. Chega muito linfonodo? Muitas ínguas. Doutora, eu vim por conta desse carocinho, tá me preocupando, né? Ela vai buscar informação. Às vezes não é nem pálida, mas tá com caroço. Isso. Então, vem por inúmeros motivos. Mas a palidez, a dorócia, as manchas roxas, os linfonodos inflamados é a principal causa de busca ao pediatra hematologista. Dor. Dá muita febre?
A febre recorrente também, a febre que não tem uma causa, que vai e volta, né? Muitas vezes é uma falta de vitamina, uma suplementação, mas pode ser início de uma doença mais grave. Toda criança precisa suplementar? A partir do nascimento, suplementa-se vitamina D. Se está em aleitamento, mais nada. A partir de 6 meses, né? Exceto prematuros, né? As crianças precisam de suplementação com ferro. E aí a suplementação ela é individualizada. Na rotina pediátrica, faz-se exames a partir de 1 ano, é o preconizado. E aí você vê o que aquela criança precisa. É o magnésio, é o zinco. Não existe mais receita de bolo. Todo mundo suplementa, todo mundo precisa. Ele é individualizado. Mas o ferro, na infância, ele é importantíssimo. E é uma medicação que muitas mães param no meio do caminho porque o gostinho, a aderência não é tão agradável. Tomar ferro até 2 anos, mas eu sempre falo, poxa, é o momento que a criança mais cresce, é o momento que está sendo formado e nutrido os neurônios, né? A neuroplasticidade, as doenças, né, oportunistas, elas preferem as crianças anêmicas. Então, invista. Sua criança suprindo bem, ela tem menos chance de ir para o pediatra para procurar antibióticos, menos idas ao pronto atendimento, ela cresce mais inteligente. Isso é fato. A criança com falta de ferro na primeira infância, ela tem um nível cognitivo afetado. Ela anda mais rápido, ela fala mais rápido, ela desenvolve a parte motora de uma forma adequada. Suplementação de ferro, então, até 2 anos é imprescindível na criança? Não é opção, é obrigação. É obrigação. É ferro na criança, prematura a partir de 30 dias de vida. Capa de matéria, ferro na criança até 2 anos de idade é obrigação. É obrigação. É obrigação. Todos devem ser suplementados. Todos devem ser suplementados. Sim. E esse excesso e falta de vitamina? Quando é que eu estou em excesso? Quando é que eu estou em falta? Quando é que eu vejo isso? Sim, em exames. Clinicamente também dá sinais. Por exemplo, um bebê que não está desenvolvendo bem a parte neurológica. Ele não senta, ele está molenguinho, ele está atrasado no desenvolvimento. Isso é a suplementação inadequada? Falta de vitamina B12. Falta de vitamina Hoje em dia, B12. as mães, aí voltamos ao pré-gestar, mãe com falta de vitamina B12 é mais comum do que a gente imagina. Então, ela já gera, né, um bebê com uma certa deficiência. E não é comum a gente pedir exames num bebezinho quando nasce, exceto por alguma preocupação. Mas ele não começa a não se desenvolver. Muitas vezes é emproemato. Tá anêmico, não anda, tá atrasado. Vitamina B12 baixa. Você faz a suplementação, a criança em menos de 1 semana, ela é outra criança. Mas também tem o extremo, excesso de vitamina B12. Nas crianças maiores, principalmente, nos kids, que a gente fala. Quando começa a fase escolar. As mães querem empurrar. E hoje no meu em dia tempo que era biotônico Fontoura, né? Tem muita vitamina Tem um barata. meme aí agora, o Rita, que fala assim, mãe, quando eu era pequeno, a senhora empurrava biotônico Fontoura para abrir o apetite do leão. E agora, como é que eu faço para travar o apetite do leão? As mães até pedem hoje em dia, Ana, posso dar o biotônico? Eu falo, não, tem, Minha mãe dava tem muito coisa isso melhor. pra gente, rapaz, biotônico Fontoura. Dava muito isso pra gente, para abrir o apetite, né? Sim. Ana, e aí o excesso dessa suplementação, porque o excesso é complicado. É grave. Fala o menino tomar mais vitamina do que comida, né? A nossa crença A brasileira... melhor suplementação também não é uma boa alimentação? Nossa, tudo começa pela alimentação, né? Eu falo, a partir de 6 meses começa a introdução alimentar, né? A gente orienta o porquê do não açúcar, o porquê do não sal até uma certa idade. As frutas, os legumes, é colocar... Muita coisa que vai dar alergia na criança, Muito. né? E hoje em dia as alergias né? alimentares tá crescendo mesmo. Crescendo muito. Muito. Disparadamente, né? Isso, tem crescido. Tem muito a ver com o histórico da própria alimentação da mãe. Às vezes a mãe quer que a criança coma tudo e ela não come. Com desbioses já, né? Muita. Muita criança com desbioses. Muito. O probiótico hoje em dia, ele é um amigo. Então, sabendo usar na hora certa, a dose certa, ele é um aliado Ele é um aliado na criança. na criança. Tudo, questão de cólica, dor, Com certeza. diarreias, Tanto que a histórica de intolerância. desbiose familiar, por exemplo, a mãe que vem já na consulta, a gente pergunta. Hoje tem que se perguntar do histórico intestinal da mãe. A mãe constipada. Ela acha que é normal, doutora, é normal, eu vou no banheiro uma vez por semana. Essa criança, ela tem histórico, assim, altíssimo. Familiar, né? De ter desbiose, ter mais cólica, disquesia, constipação. Então, a gente já começa a nutrir aquele intestino já precocemente. Isso é... Desde pequeno. Desde Poxa, que pequeno. bacana. Os probióticos estão liberados em recém-nascidos, né? Ô, Ana, outra pergunta. A criança ela tem um desenvolvimento normal, mas ela troca as palavras, né? Depois dos 5 anos, ela troca ainda lá o L pelo R, né? Qual é a causa disso? É muito individualizado, né? Causa da fala. Né? Hoje em dia, o excesso de eletrônico faz as crianças ficarem muito agitadas,
né? E causam gagueiras, trocas de sílabas. Então, a mente da criança ela não está preparada para tanta informação. Muitas vezes você faz um ajuste, aquilo resolve. Mas, ao contrário também de outras que têm atraso de fala importante, outras manifestações também de desenvolvimento. Então, ela fala muito da criança. Até que idade nós temos que observar a criança para ter uma fala perfeita, sem trocar Olha, sílabas? Sim, até os 5 anos ela tem que estar falando como um mini adulto. Né? Então, uns 5 aninhos, ela tem que estar falando vocabulário, claro, reduzido, mas Claro. a qualidade da fala, ela tem que estar muito boa. Então, crianças que ainda falam com dificuldade, as dislalias, trocas de sílabas, de 2 a 5 anos é visto de forma individualizada e encaminhada para uma avaliação e Fono. investigação, a fono. A fono. A fono é a equipe multidisciplinar, é tudo, né? A fono, ela faz parte dos primeiros 5 anos de vida da criança, né? Eu falo que os primeiros 5 anos, os primeiros 1000 dias é padrão ouro. Formação, qualidade de células, nutrição adequada. Né? É um marco da saúde lá na frente. Os 1000 dias falam muito da saúde na vida adulta. Você acertou, teu filho vai crescer com uma chance de uma qualidade de vida muito boa. Agora, até os 5 anos vem outras coisas. Comportamento, né? O afeto, a saúde emocional, o que essa criança ouve, o que ela assiste, o que ela vê dentro de casa. Então, nem tudo é fono, mas deve ser olhado com carinho a criança que não fala bem até os 5 anos de idade. Entendi. Ana, eu quero te agradecer pela tua vinda aqui, quero deixar tuas considerações finais, quero te convidar já para uma segunda oportunidade, né, para a gente fazer um capítulo 2 aqui dessa entrevista. Agradecer aos teus pacientes, ao povo do Acre, que tanto te adora, honrar você, o Davi, honrar ali, né, toda a equipe do São Pedro. E hoje você atende tanto no particular quanto no público, né? Sim. O seu consultório hoje está dentro do Hospital São Pedro, né? Isso. Tá, e como é que eu faço para te encontrar? As redes sociais? Sim, Contato direto Sim. no São Pedro? Como sim, é que é? Sim, eu divido minha carga horária entre os pacientes hematológicos e pediátricos, né? Seja no SUS ou no privado. Eu falo que o mais importante é ter essa acessibilidade de forma rápida, né? Qualquer dúvida, seja por um vínculo ou outro, estamos à disposição. À disposição da população. À disposição. Ana, você é aquela que tanto atende o pessoal do público, quanto também, como qualquer outro médico, tem o seu consultório, né? Sim. Mas todos os 2 lugares têm acesso muito rápido a você. E eu queria deixar nas redes sociais também do Hospital São Pedro, né? E as tuas redes sociais, qualquer dúvida, alguém, né, precisar ter um contato com você e assim mesmo entrar em contato para questão de consulta e acompanhamento do filho, até o pré-gestar. Sim. Ana, eu quero te agradecer a tua vinda, quero te honrar, você, sua mãe, seu irmão, seu esposo, seus filhos, seu filho que está fazendo medicina também, uma família de médicos. Quero declarar aqui sobre vocês toda sorte de bênçãos, toda alegria, toda paz. Que Deus cada dia prospere mais, que Deus use as suas mãos, seus intelectos a cada dia para salvar, guardar as crianças acrianas. Eu quero deixar tuas considerações finais aqui. Fabrício, eu que agradeço, né? Eu falo que todo convite que alegra o coração é de Deus. Quando você me convidou, demorou um pouquinho, mas devido à correria, as agendas também, né? A tua vida também é bem corrida. Mas Deus sabe de tudo, o momento foi esse, foi oportuno. Eu espero ter colaborado, tirado algumas dúvidas, né? Mas eu acho que minha mensagem principal é trazer para as mães de que elas invistam na saúde delas mesmas, né? Se cuidem, porque uma mãe bem cuidada, ela está pronta para cuidar da família, dos filhos, né? Mães fortes. Posso te fazer a última pergunta? Sim. Eu te perguntar, como é que se mantém no mercado de trabalho fenômeno há mais de 20 anos, sendo essa pessoa tão querida no estado do Acre? Ai, bondade Qual é o sua. segredo disso? Qual é o segredo? Não, eu acho que é fazer com amor, né? Eu acho que a medicina nunca foi status, não deve ser. Inclusive para os jovens que hoje estão em dúvida sobre a profissão, né? O nosso filho mais velho iniciou agora o curso de medicina. Foi uma decisão dele, né? Pessoal. Os outros 2 também querem. Então, eu fico muito feliz, porque é um chamado, assim como toda profissão. Se você está fazendo com amor, com zelo, então, as mães que me ligam, me procuram, independente, né, de ser coisas mais graves ou não deve ser visto como um incômodo. É uma mãe, eu tenho que me colocar no lugar daquela mãe, né? Sempre que possível, eu tento respondê-la de forma, né, rápida, para que ela acalme o coração. Eu falo, um filho enfermo tira a paz de toda a família, né? Então, eu acho que o segredo está nisso. Você entender que
Trabalho é bênção, né? Quando é feito com amor, não se torna um peso, né? Então, é uma rotina corrida, é desgastante. A gente traz para casa preocupações de pacientes que não estão bem, mas acima do nosso poder de ajudar, né? Eu falo, somos instrumentos de Deus, né? Tem um Deus que cuida de tudo, cuida dessas famílias, cuida da gente, dá sabedoria, e a gente tenta levar de uma forma, né? Trazer para nossa. O que eu falo aqui, eu tenho que trazer como o meu legado de família. Então, o que eu indico para os pais de alimentação, de sono, de suplementação, de cuidados, de levar uma vida mais leve, é o que eu trago para minha vida e eu tento compartilhar um pouquinho com as mães essa rotina de um maternar mais leve e saudável. Que maravilha. Estive aqui entrevistando a doutora Ana Rita Prado Carneiro, pediatra de excelência, que há mais de 20 anos se dedica com muito amor, muito carinho à população acreana. Né, uma médica fenômeno, uma médica das mais procuradas, né, do estado do Acre, que atende tanto na Fundação Hospitalar, que é hematopediatra, pediatra, atende lá no Hospital São Pedro, e uma pessoa que ela falou aqui, atende com amor, a dedicação, o segredo dela é trabalhar com muita dedicação e amor, acima de tudo, Deus na frente. Eu quero agradecer aqui a doutora Ana, né? Ana, obrigado pela sua vinda aqui, obrigado a toda a sua família e desejar a você uma semana de muita paz, muita alegria, porque com saúde e paz o resto a gente corre atrás e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.